Coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Amém? Vamos entender essa mensagem que completa o texto lá. Nós estamos aqui todo sábado no procedimento, ainda é em Efésios capítulo 5. Amém? Então aqui Deus está falando para a gente não se enganar, porque muitas vezes a pessoa não quer nada com Deus, mas em todo lugar que ele vai, ele dá graças a Deus, ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa que está sempre falando com Deus, mas ele não quer aceitar Jesus como Salvador, ele não acredita que Jesus já veio uma vez e que ele vai voltar de novo para salvar a humanidade, né? Eternamente, porque a primeira vez ele já veio fazendo o seu papel da salvação da vida eterna, né? Agora, quando ele vier, agora na segunda vez, ele vem buscar o seu povo que estiver lhe servindo aqui na terra, porque ele precisava de um plano aqui na terra para educar um povo, para viver aqui na terra, construindo um tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem pudesse devorar. Porque sempre Deus proferiu isso aí desde o começo de ver nas histórias, que ele sempre quis construir um tesouro no céu através do seu povo aqui na terra. E por que são as pessoas aceitaram essa ordem de Deus para a pessoa fazer a obra dele aqui na terra? Mas com a morte de Jesus na cruz do Calvário, aí todos que aceitam ele podem construir um tesouro no céu, porque é só obedecer a palavra, viver a palavra, e aí ele vai construir um tesouro no céu automaticamente, porque o tesouro no céu não se constrói ajuntando fortuna, não se constrói indo lá no céu e colocando qualquer coisa nesse tesouro, mas sim aqui através da obra terrestre. E na obra terrestre é claro que é através da obra de Deus. Então aqui ele está dizendo: ninguém vos engana com as palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Ou seja, aqui ele está dizendo mais uma vez, confirmando o que nós aprendemos no estudo passado, que nós não se fazer parte de grupos, né, que dizem ter Deus, mas não quer obedecer a palavra. Às vezes, no momento ali, parece até ser top, aquelas alegrias dos movimentos, inclusive dos movimentos religiosos que há hoje em dia, e aparentemente você vê milhares e milhares de grupos dizendo ser religiosos, mas não ensina como obedecer a palavra, não lê a Bíblia, como ela deve ser lida, e pela forma que eles agem, né, agem achando que Deus é um tipo de brincadeira, basta dizer eu aceito Jesus como Salvador e está salvo. E não é, a salvação ela vem através, né, de três fatores principais que nós temos que ter. Primeiro, né, a Bíblia diz que nós crer, como Jesus disse: aquele que crê em mim também farás as obras que eu faço. Então, se nós crer em Jesus, né, nós vamos acreditar nele, nós vamos temer ele. Então, se nós crer nele, né, então nós vamos dizer outra coisa, outro segundo fator fundamental nós, né, temer ele, né, e nós temendo ele, né, ou seja, respeito, na palavra temer vem de respeito, respeitar ele, né. Então, se nós respeitar Jesus, nós não vamos se envolver no que essa palavra diz, e ninguém vos engane com as palavras vãs, porque se nós respeitar Jesus, nós não vamos se enganar com essas mensagens, porque nós vamos respeitar ele, respeitar a sua palavra. Nós vamos ver que ele está nos ensinando em todos os versículos, desde lá do primeiro livro da Bíblia, ele nos ensina, nos orienta. O povo que seguiram nas histórias, que obedeceram ele, foram vitoriosos, né? Então hoje nós podemos ter esse grande exemplo na nossa vida, como o maior testemunho de todos, a morte de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Mas a gente não pode se enganar, cair, ser companheiro de pessoas que nós vimos que eles estão fazendo de forma errada, que eles estão agindo de forma errada, né? Não é nem a placa da religião, é a questão do ser humano mesmo. Por exemplo, tem muito cristão, vamos longe não, aqui no nosso grupo tem chegado muitas pessoas, tem dado a mão de fé, tem aceitado Jesus, tem se convertido, batiza, diz que está aguardando todos os mandamentos de Deus, está obedecendo toda a palavra, não pensa que não aparece com estrutura que não vem de um cristão. Então isso em todos os grupos, tem as pessoas sérias e tem as pessoas que dá para a gente observar que estão com brincadeira com Deus, e termina caindo na ira de Deus. E cair na ira de Deus, meus amados e queridos irmãos, não é bom, porque a gente vê que acontece muita coisa ruim, não porque Deus é ruim, mas porque a própria palavra de Deus diz: aquele que planta, colhe. Então quando nós pecamos contra o Espírito Santo, nós rejeitamos a palavra dele. Nessa missão do seminário, que nós estamos continuando todos os sábados, nós damos essa aula aqui,
O nosso objetivo é fazer com que a igreja em si, a nossa união, que é a União Filantrópica ao Cristianismo, a entidade de organização religiosa sem fins lucrativos, com que ela defina conhecimento na sociedade. E nós temos aqui uma equipe de missionários que estão dispostos, né, a receber essa mensagem. Também temos os nossos amados e queridos e amigos e irmãos que estão nos acompanhando no Brasil e no mundo, em todos os países que estão pegando ali, estão recebendo essa mensagem e estão nos assistindo. Graças a Deus tem mais de 100 pessoas toda semana, mesmo sendo um canal novo, né, tem mais de 100 pessoas toda semana assistindo o nosso seminário, né? Então vamos lá, vamos para lá, portanto aqui já está sabendo que é a abreviação do estudo. Vamos para frente, Caroline, nossa assistente, pode subir mais aqui para não doer a coluna. Nós vamos estar falando agora no próximo, né? Aqui, ó. Portanto, no outro tempo erreis e agora sois a luz. Por exemplo, eram as trevas, né? O que é que Deus está falando aqui no versículo, no capítulo de Efésios 5? Ele disse, porque no outro tempo erreis, né? Erreis e era treva, né? Então, quando a pessoa erra, né? A pessoa é treva, quer dizer, é escuro. Escuro é uma escuridão, vive numa escuridão. Ele diz, mas agora sois a luz do Senhor e andai como filho da luz. Quer dizer, agora nós que recebemos a mensagem, nós andamos como filho da luz, ou seja, como filho de Deus. Nós já somos uma pessoa diferente porque nós estamos realmente seguindo Jesus e todos que estamos recebendo essa mensagem estamos se transformando, né? Vamos lá. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça. Bora lá. E justiça e verdade aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas, mas antes condenai. Vamos puxar, isso aqui nós explicamos no texto passado, ele diz, porque o que elas fazem ao culto, né, até dizem é top, né? Mas isso aqui eu costumo falar para os irmãos, que é aquela adrenalina que dá em muitos movimentos, movimento inclusive religioso, não religioso também, que começam a dar glória a Deus e cantar hinos que falam no nome de Deus, e aquela alegria das famílias, do movimento, traz para as pessoas uma adrenalina que às vezes, né, parece até ser top, e na realidade não tem nada de top, porque aquelas obras lá, elas não têm frutos, né, do Espírito Santo, ali tem só uma condenação. Então nós podemos observar que dentro dessa estrutura da palavra, ela está falando para a gente que essas coisas que parecem até ser top, mas ele diz, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas, amém? Quer dizer, condenada pela própria palavra, não por Deus, que Deus não condena ninguém, mas as coisas erradas, a própria palavra já disse, ó, isso é errado, isso é certo e isso é errado. Pela luz, porque a luz do tudo manifesta. Aqui nós entendemos que a própria palavra é a luz também. Então, Jesus é a luz, a palavra é a luz, Deus é a luz, o Espírito Santo é a luz e as pessoas convertidas também é a luz. Então nós vimos aí que Deus ele representa 5 colunas na palavra, que é Deus, né? Jesus, né? O Espírito Santo, a palavra e os 10 mandamentos. Então nós vimos aí que tem uma coluna que não representa Deus, mas representa os cristãos, que é a pessoa convertida por essas 5 colunas. Vamos subir. Por isso, ele diz, por isso diz, desperta aqui, tu que dormes, levanta de dentro dos mortos, que Cristo te esclarecerá. Essa mensagem não está falando com quem está morto e não está falando também com quem está dormindo. Na realidade, ele está falando com as pessoas paradas. Porque quando a pessoa está, a Bíblia conta que a morte ela é como um descanso. E nós vimos que quando nós descansamos, nós paramos. Inclusive, qual é o horário que nós paramos completamente até a mente? É de noite, né? Na hora que a gente vai dormir, ou de dia, meio-dia, naquele horário de descanso, você para. Naquele momento você não pensa, você não produz nada, porque você está descansando, está produzindo energia para o seu corpo encarar a vida depois, né? Então ele disse, por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então o que é que Deus está falando nessas alturas, né? Ele está falando que é para nós despertar, você que está parado, você que não tem crédito religioso, você que não tem buscado ler a Bíblia, você que não tem acreditado em nada, né? Qual é o futuro de quem não acredita em nada? Geralmente é a depressão, porque ele fica com ansiedade para ver o que vai acontecer no futuro, aí termina desequilibrando a sua mente e o corpo todo termina caindo em uma forte depressão. Então na realidade é muito ruim quem é a pessoa que não tem uma fé, né? Irmão, mas eu tenho a minha fé e eu respeito ela e cresço. Irmão, existe o mapa para a nossa vida que é a Bíblia e as fé, né?
nasce dentro de nós, ela flui de nós como uma fonte de água viva. Então, se você tem fé em qualquer coisa, aí você, quem sabe, você quer conhecer a palavra de Deus, qual é melhor? É nós ter uma fé, colocar uma fé numa pessoa que nos criou, numa pessoa que é real, que é Deus, né, que tem a sua palavra aqui com as 5 colunas, e que tem um grande testemunho. O maior testemunho de todos foi Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Fora a maioria dos testemunhos que tem no Velho Testamento também, que é a história dos antigos alcançaram testemunho, que quando tiveram Deus, tiveram bem abençoado. Ou você procurar uma fé numa pessoa, que às vezes, em alguém que não fala, em alguém que não tem testemunho, em alguém que não pode provar, né? Porque sobrenatural eu garanto para vocês, que não pode provar nada, porque o Satanás, ele faz sobrenatural, e o que mais trabalha no sobrenatural é o Satanás. Então, sobrenatural, isso não quer dizer que tem Deus, sobrenatural não quer dizer que você está tendo uma fé por causa que você acredita em Deus, não. Sobrenatural é uma coisa, né, que quando Deus usou pelas primeiras vezes aqui na terra, através do grande homem de Deus que foi para libertar o povo do Egito, ele fez um sobrenatural transformando um cajado numa cobra. E naquela hora o Satanás disse que podia vencer ele. Não é que ele venceu, mas ele fez uma cobra também, do mesmo jeito dos seus palitos lá. E Deus fez com que a cobra do profeta de Deus engolisse aquelas outras cobras. Nós sabemos que o sobrenatural, ele supera todas as coisas sobrenatural do Satanás. Então, não adianta nós estar procurando sobrenatural para nós acreditar em Deus. Nós temos que acreditar em Deus, né? Da forma em que nós olhamos para a sua palavra nesse tempo aceitável de Cristo, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, e acreditar nas suas escrituras, porque se nós acreditar nas suas escrituras, nós vamos ter tudo de bom aqui na terra e vamos ter como nos preparar, construir um tesouro no céu e não entrar se nem ferrugem pode devorar. E nós vamos ter também como nós alcançar a nossa vida eterna. Então, o mais certo e a mais especialidade de cada um de nós e a maior sabedoria de todos é quando nós aceitamos uma mensagem como essa, quando nós aceitamos a luz do Espírito Santo através da sua palavra. Então, quando ele diz, desperta tu os que dormes, não é falando com os mortos, mas sim com as pessoas que estão paradas na vida, né? Eu já vivi nesse tempo. Se uma pessoa disser, mas eu não estou parado, eu já tive uma época que parece que as 4 paredes do inferno tinham fechado contra mim. Eu tinha saúde, eu tinha dinheiro, tinha família, tudo abençoado, mas eu não sabia como dirigir a minha vida. Tem momentos que a pessoa para, né? E não sabe nem para onde vai, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para os fundos. É quando a Bíblia corresponde a essa palavra. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, né? Porque quando você está dormindo, você está que nem um morto, né? Então, existem muitas pessoas que não acreditam em Deus. Infelizmente, eu conheço pessoas que dizem para mim que o homem que foi escrito, o homem nem é só falar que foi os homens, que na realidade a Bíblia foi um grupo de pessoas durante 1600 anos, usando várias gerações, e quem escreveu não são os povos, foi o Espírito Santo do conhecimento de Deus, como falou com essas pessoas para escrever texto bíblico. Quem organizou a Bíblia foi a Sociedade Bíblica Internacional, que associou, ela e juntou, porque ela é um manuscrito, né? Então, eu vi um homem me falando, um certo homem aqui na minha região, que disse que o homem que tinha feito a Bíblia era um homem muito mentiroso, né? Porque não acontecia nada. Eu olhei para ele, eu só fiz, sabe o quê? Eu fiz que nem o que Jesus fez com o pessoal de Samaria. Levantei e não sacudi o chinelo lá, porque hoje está tudo limpo, as coisas não tem areia pregada no chinelo. Mas levantei, calei, não disse mais nada para esse homem, porque é o seguinte, se a pessoa não acredita, eu não posso entrar no coração, na mente e na alma dele e fazer ele acreditar. Então, para a gente ter toda a resposta da palavra de Deus na nossa vida e ter a manifestação do poder de Deus na nossa vida, é necessário que nós queiramos. Então, se nós quisermos, nós começamos mergulhar de pouquinho na fé, buscando conhecimento, mesmo já sendo formado, um juiz, um procurador, um embarcador, uma pessoa tem muita formação, mas na realidade, mesmo que seja bacharel em todas as letradas, né, mesmo assim, tem que procurar ler a Bíblia e meditar, porque se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ler apenas um livro comum. E na realidade, quando você começa a ler como o profeta Isaías nos orienta, ler um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, e procurando também como um grande testemunho que tem Atos dos Apóstolos, onde resiste a história de Filipe, que Deus mandou levantar. Levanta-te, Filipe, vai para o Bado do Norte, que lá tem um homem estudando ali o livro da Bíblia, e chegou lá, tinha um homem lendo o livro do profeta Isaías, e Filipe perguntou, tu entendes o que lê? Ele disse, como eu posso entender se tem alguém que me ensine? Então, na realidade é o seguinte, mesmo que nós tenhamos todo o conhecimento em todos os livros, saiba ler, interpretar tudo, todos os vocabulários, todos os
dicionário, mesmo assim nós precisamos de alguém para nos orientar, porque o Espírito Santo de Deus vive, ele não habita no corpo imundo, ele só pode aproximar em alguém que já passou por toda essa lapidação de um estudo como esse. Porque cada detalhe desse é importante para a vida de um missionário, e não deixo de respeitar a reputação de um missionário que aprende e dedica a sua vida, como esse grupo de irmãos que está aqui, os que estão nos assistindo também, que dedica a sua vida, né, a ouvir uma mensagem como essa, a buscar para si cada detalhe para saber como fazer para essa palavra cumprir na sua vida, né? E ela está tão clara. A primeira etapa de tudo é você querer. Quando você quer, você aproxima de Deus. Quando você aproxima de Deus, Ele faz a sua obra magnífica em vossa vida. Então, quando Ele diz, por isso diz, desperta-te tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, é porque Cristo está referenciando toda essa palavra, toda essa escritura, de Gênesis a Apocalipse. Inclusive, muitas pessoas pensam que Cristo está só no Novo Testamento, mas Cristo está lá no início, porque Cristo é o próprio Deus. A Bíblia mostra que as 5 colunas da verdade apresenta para nós aqui na Bíblia Sagrada, como diz em João do Evangelho capítulo 8, versículo 32, diz assim, conhecerei-vos a verdade vos libertarás. O complemento desse estudo é citado muitos mesmo por grupos políticos, por grupos de lideranças, né, líderes, né, mas na realidade é de forma errada, porque quando Deus diz lá em João capítulo 8, versículo 32, conhecerei-vos a verdade vos libertarás, Ele está falando, meus amados e queridos, amados e ouvintes e irmãos também, Ele está falando justamente das 5 colunas da verdade, que é Deus, que é o nosso Criador, o nosso mantenedor, Jesus, que é o nosso Salvador, que é o seu Filho, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, nosso único intermediador entre nós e Deus, a palavra que faz jus, né, o Espírito Santo, por exemplo, o conteúdo de todo o Espírito Santo está na sua palavra, né, e os 10 mandamentos que tem a representação de que não salva, mas que mostra para nós o que é pecado e o que leva a nós à condenação. 10 mandamentos representam 2 mandamentos, o amor a Deus sobre toda essa coisa e o teu próximo a ti mesmo. Do primeiro mandamento até o 4º representa o amor a Deus, né? Na Bíblia com 66 livros, é claro, a Bíblia original. E do 5º ao 10º mandamento representa o amor ao próximo. Então, se você tem dentro de si, escrito em tábua de carne no teu coração, os 10 mandamentos, onde você, ele diz, não faça isso. Né? A única coisa que ele diz para lembrar é, lembra-te do dia de sábado, que ele chama a atenção, porque ele sabia que um dia o inimigo de nossas almas, que é o Satanás, iria mudar os tempos e as horas através de ensinamento falso. Então, ele está mostrando para nós, né, que tem essas 5 colunas na Bíblia, em João 8,32, e que nós devemos conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer a palavra e conhecer os 10 mandamentos, que não salvam, mas mostram para nós o que é pecado e que impede nós de ganhar a salvação. Né? Então nós levantando, né, ele diz, por isso diz, desperta-te tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando nós quando nós aceitar uma mensagem como essa, o próprio Cristo vai te esclarecer através da sua palavra, né? Aí pode subir mais, cara, mas continua o estudo. Ele diz, ó, portanto, vinde prudentemente como andais, não como nécios. Então, ele veja, portanto, vinde. Quando ele disse vinde, ele está chamando. Deus aqui está chamando toda a nação, onde você estiver nos acompanhando com esse estudo do seminário, todos os missionários que estão aqui, todas as pessoas que os missionários vão conversar na nossa sociedade. Ele está dizendo, portanto, vinde prudentemente como andais. Quer que vírgula, né? Por quê? Porque nós temos nossa vida normal, né? Não precisa nós mudar a voz, né? Como vocês veem que muitos pregadores, às vezes, na hora da pregação, eles começam a mudar totalmente a voz de como ele fala. Mas é Deus que está vindo do jeito que nós andamos normal, né? Vinde prudentemente do jeito que nós andamos. Não precisa mudar nossa atitude, do jeito que nós for. Nossa cultura, não precisa mudar de cultura para você pregar o Evangelho. Não precisa você dizer assim, eu vou mudar a minha... Não, existe uma convenção, é claro, mas Deus quer você do jeito que você é, porque da sua cultura, o jeito que você anda é a sua cultura, e da sua cultura tem muitas pessoas precisando da salvação. Então ele precisa de você como você anda, né? Ele disse, não como nécio, né? Quer dizer, ele disse, não como nécio, ou seja, não como pessoas, né? Erradas, como pessoas sem conhecimento, né? Porque como pessoas incapacitadas, né? Ele não quer que você vinde para Cristo, né? Como um tolo, né? Ele quer que você venha para Cristo como vocês andam. Está falando de pessoa normal, amém? E bom, mas eu era maconheiro, eu era traficante, eu era tratado na sociedade como nécio, como uma pessoa irresponsável, uma pessoa sem conhecimento. Aí eu posso vir
né? Olha, ele disse, vinde como andar. Se você anda num caminho tortuoso, vem para Cristo que Ele vai te esclarecer, é claro, né? Agora, você que está já dentro da casa de Deus, dentro da casa de oração, né? Você não pode botar o pé fora da mesa, né? Então, porque na realidade é o seguinte, aquele Deus quer que você venha, aceita essa mensagem todinha que Ele falou no conteúdo anterior, na sua vida, se transforma, né? E vinde para andar, não como honesto, mas como sábio. Amém? Porque quando você passa por uma lapidação de toda essa palavra que estudamos, você já não é mais uma pessoa sem conhecimento. Você já é considerado como uma pessoa sábia. Amém? E aí, por quê, irmão? Porque a partir do momento que você aceita, você acredita, você aceita. E quando você acredita e você aceita, Cristo te esclarecerá, né? E aí você vindo, seguindo Ele, já vem como seguindo, como sábio, Ele diz assim, ó, remido no tempo certo, ou seja, santo no tempo certo, né? Porquanto os dias são maus. Ou seja, você vai vir para Cristo, vai subir, cara. Portanto, você vai vir para Cristo, né? Vai baixar, cara, um pouquinho. Baixa para baixo um pouquinho para ver. Porque os dias são maus. Ou seja, os dias que nós vivemos aqui na Terra, né? Quando Deus cita maus, é porque eles são cheios de tribulação. Nenhum cristão pode pensar que um dia vai ser crente, que não vai acontecer mais coisas ruins aqui no mundo com ele. Porque quem está no mundo está sujeito a todas essas coisas, né? E o mundo está mais poluído para o lado do mal do que para o lado do bem. Porque todas as vezes nós vimos isso aí nas histórias bíblicas, né? Que comprova com a ciência e comprova com as histórias dos arqueólogos, né? Das pesquisas, dos pesquisadores que inclusive pesquisam através de datas de carbono, né? Que aproxima as datas do acontecimento das catástrofes que aconteceu no tempo passado aí, há milhares de anos. A gente vê que comprova o que está na Bíblia, né, que toda a vida que Deus se irou por causa da desobediência do povo e que fez uma liquidação de certo povo, tinha pouquíssimas pessoas. Houve casos que tinha só uma pessoa, duas pessoas, e houve casos interessantes que teve só a família, como a questão de Noé. E a Bíblia deixa bem claro que como foi no tempo de Noé, também vai ser no tempo de nós de hoje em dia, né? Aí diz assim, ó, agora vê o que Deus não gosta, porque nós passamos pela lapidação, nós já somos outra pessoa, né? Aí nós somos quem? Ele só, remido, portanto, ou seja, nós somos santos, portanto, porque os dias são maus, por isso não sejais insensatos, ou seja, errados, né? Não seja errado, mas entendei a qual seja a vontade do Senhor, que é a vontade de Deus, é que nós sejamos santos, para nós ganhar a vida eterna e fazer sua obra aqui na terra, construir um tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem pode devorar. Aí ele disse, ó, vamos o que ele não quer que nós como santo faça? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Quando se fala nesse texto aqui é muito interessante, porque muitas pessoas começam a dizer, mas Deus está dizendo aqui que não quer que nós embriaguem, né? Que nós fica bêbado, né? Quando ele está falando nessa questão de embriaguez aí, ele não está falando somente numa palavra, embriaguez no vinho que há contenda. Ele está falando, é claro, né? Em bebidas fortes que podem embriagar as pessoas, né? Então essa parte é literária, né? Porque a Bíblia tem esse estudo também, tem a parte literária e a parte espiritual. É por isso que o apóstolo Pedro chegou a citar nos seus ensinamentos, nas suas cartas, que diz que a Bíblia há pontos difíceis de se entender. Por quê? Numa questão como essa, há uma parte literária e uma parte espiritual. A parte espiritual, meus amados e queridos irmãos, foi escrito dessa forma para que o inimigo não confundisse a mente do povo. E Deus sabia que um dia, né, o Satanás ele ia pegar essa Bíblia Sagrada, ia mudar texto, ia mudar alguma coisa, né? E ele é o espírito, ou seja, a sabedoria do mal, que se enganceia no coração de uma pessoa mal, e para ter um grande poder e querer mudar o que está na Bíblia, né? Mudar. Então Deus sabia e escreveu muitas partes, né, da Bíblia, eu chamo espiritual, que a gente não se entende como se lê, como o livro de Apocalipse, que entendemos só apenas 92% como se lê, só apenas 8% como a gente literário, né? No caso das cartas, a gente entende diferente, 85% das cartas entendemos como se lê e somente 15% entendemos em parte espiritual, porque se Deus tivesse escrito essa mensagem aqui, né, somente toda ela literária, é muito mais fácil, porque então ele diz assim, ó, e não vos, então quer dizer, nós já entendemos aqui que a palavra literária é não faça, né? Então, e não vos, você não faça isso, ele diz, não vos embriagueis, essa parte aqui, né?
tem uma parte bem clara, né, que você pode entender que é 85%, você vai entender que é embriaguez, que é você beber vinho forte, porque um cristão não pode beber vinho forte, pode até beber o vinho na hora da Santa Ceia, na hora da consagração, na hora de uma confraternização, mas não pode beber vinho forte, mais de uma taçazinha, né? Então o que acontece? E sem álcool, com álcool não pode beber. É o vinho puro, que na Bíblia também tem dois tipos de vinho, tem o vinho puro e tem o vinho fermentado. E nós sabemos que você pega um vinho puro, ele não tem álcool, então pega o vinho fermentado e ele contém álcool, né? Então o que acontece? Então nesse caso aqui ele está falando 85% na palavra embriaguez, com a parte literária, que é a parte do povo para não beber, quem bebe não pode beber nessa nação do esclarecedor, mas ele está falando 15% na questão dessa palavra, já se transforma no 15%, né? Que ela está explicando, né, que embriaguez significa fofoca, ou seja, o tradicional fuxico. Então, se ele colocasse a palavra fofoca ou fuxico, ela ia mudando, né, e o inimigo, no tempo que ele tivesse o poder sobre a Escritura Sagrada, ele ia mudar essa palavra aqui de fuxico com outras coisas, né? Então, o diabo não teve como mudar essa palavra, porque a Bíblia ela foi preparada por Deus. E então, o que acontece? Ele não sabe o que ela está dizendo, só sabe que ela tem a ver com a embriaguez, né? Então, mas na realidade os 15% que não entendemos como se lê sim na parte espiritual, então nessa versão de Deus significa fofoca, né? Então fofoca com vinho em que? Então não se embriaguez, ou seja, você não se envolver, né? Se envolver com fofoca. O texto fofoca ela não está contemplada somente com isso, ela está com isso aqui também. Não se embriaguez com fofoca. Só essa palavra aqui, com embriaguez, ele está nos 85% como se lê. Amém? E ela pegando esse texto aqui, com esse aqui, entendeu? Com esse que ele já está, não faça fofoca, não vos fofoque, não vos fuxique, né? Não vos fuxica, não vos comente história, não vos levante falso testemunho. Ele está lá no mandamento também, inclusive isso aí, né? Não levante falso testemunho. Por quê, irmão? A fofoca e a mentira e o fuxico, né? Há contenda. Amém? Nós não podemos acreditar que num vinho de bebida ela há contenda. No vinho de bebida ela há álcool. Amém? Mas quem é que há? Onde há contenda? Há na embriaguez com vinho, ou seja, na fofoca, né? Na fofoca, na mentira, né? No famoso fuxico, que é uma pedra lapidada do mal, né? Que o fuxico ele leva a morte, ele leva a guerra, o fuxico ele leva cada coisa. Você vê essas guerras no mundo inteiro é por causa do fuxico dentro das políticas, é o fuxico de um estar ameaçando o outro, é o fuxico de um estar fazendo uma bomba para matar o outro. Essas grandes guerras que acontecem de vez em quando é por causa do tradicional fuxico, é que Deus está alertando, né? Então, se um líder daquele estudasse a Bíblia, tivesse um estudo como esse aqui, e assistisse o nosso ensinamento, ele ia entender que Deus ele não gosta disso, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Então o texto, a fofoca, ela está no que há contenda, porque na garrafa de bebida não tem contenda. Ela lá tem álcool e bebeda. E quando a pessoa embebeda, ele sai fora de si. Então, às vezes até a pessoa diz, fulano estava brigando lá porque estava bêbado, porque ele saiu de fora de si, né? Mas não foi a bebida, porque ele saiu fora de si. Quando um bêbado vai brigar, ele já está dentro do coração a briga dele, né? Então, Deus está falando justamente dessa forma. E não vos embriagueis. Isso aqui é o que Deus não quer que o povo de Deus faz, né? Os outros lá fazem porque não agrada a Deus, não acredita em Deus mesmo, mas o povo de Deus, quando você passar por uma lapidação dessa aqui e se arrepender, então, Deus não gosta e não quer que a pessoa faça isso. Então, o cristão, ele deve não só aceitar Jesus, mas ele restringir, né, as fofocas, os fuxicos, né? A bebida, nós já sabemos também que um cristão, quando passa por lá, ele não bebe mais, ele já entende a palavra, ele já se converteu no tempo certo, aceitou Jesus. Então, em que há contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Pode passar lá para cima, Carol. Mas enchei-vos do Espírito, né? Enchei-vos, aí mais assim, ó. Mas enchei-vos do Espírito. Quando falo em Espírito, eu já falei para os irmãos que a palavra Espírito, né, na Bíblia, é o conteúdo da Bíblia. Amém? Então é o que está escrito na Bíblia. A voz que sai da palavra de Deus é o Espírito Santo. Amém? Então enchei-vos do Espírito. É isso, ó, falando entre vós. Amém? Ou seja, lendo, né? Você vai ler a Bíblia, ou ouvir a palavra de Deus, ou falar de Deus, né?
em salmos. Por que salmo, irmão? Porque salmo é o livro de mais conforto que tem, paz e adoração dentro da Bíblia, né? Um dos grandes adoradores de Deus e que comprovou que ele adorou e exaltou e confortou muitas almas, né? Então, salmo, que conforta nossas almas, né? Aí ele diz assim, tá aqui a palavra hinos e cânticos, amém? Quando se fala em hinos e cânticos, ele está falando o seguinte, hinos, é os hinos que está registrado na Bíblia Sagrada, onde o personagem bíblico, né, louvou a Deus, e quando você pega um texto bíblico e louva ele. Então, a palavra hinos significa uma coisa de dentro da palavra. Lá não tem muita música. Você pode pegar uma pessoa de memória boa que quer adorar a Deus, você pega um texto bíblico que faz uma música, né? Isso a gente já viu nos maiores sucessos do mundo, né? Então, ele disse, um hino é isso aí, quer dizer, texto bíblico que louva a Deus, como o que escreveu louvou, e que você pode louvar a Deus também, né? Por exemplo, você pode dizer, falando entre vós em salmos, você vai procurando, né? Aí diz aqui em seguida, né? Em hinos, né? Agora, e cânticos espirituais. Quando eles falam em cânticos espirituais, são cânticos também que tenham texto bíblico, mas que você também, mesmo quando você aprende a palavra de Deus, você vai ver que conhecer o que é Deus. Por exemplo, a palavra canta, quando você canta somente levantando, né, o nome de Deus, né, adorando Ele, exaltando e colocando Ele, né, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como Ele, o dono de toda a graça, Ele como o dono de toda a responsabilidade e Ele dono de toda a reputação de ser adorado. Amém? Então, cânticos espirituais, isso aí, mesmo que não tenha um texto na Bíblia, mas você pode fazer o hino também, sabe, lembrando e colocando Deus no nosso vocabulário aqui em primeiro lugar. Cânticos espirituais, eles cantando, ou seja, cantando e salmodiando, né? Porque o que é cantar e salmodiar, né? Eu não sei qual foi dos amigos que já viram e lembram disso aí. Tem alguns hinos, né, que as pessoas cantam, que ele diz assim, Jesus vem logo para nos buscar, vem logo meu Jesus para nos buscar. Eu não sei quem já ouviu esse hino, mas eu tenho ouvido esse aí, né? Então, Jesus vem logo para nos buscar, Jesus vem logo para nos buscar. Isso é cantando e salmodiando ao Senhor, amém? No vosso coração. Eu vi lá na Universal. Já viu, né, irmão? Já. É interessante isso aí, né? Aí no nosso coração, porque desse jeito é uma forma de você colocar Deus no coração profundamente, cantando e salmodiando, né? Eu estava Aí, na Universal cantando. aí a Bíblia ela mesmo explica para a gente, não precisa de ninguém que explique a Bíblia. Nós estamos aqui lendo e colocando as partes espirituais mais claras para nós, mas olha o que ele diz assim, ó, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então isso ele está dizendo para nós viver, nós cristãos, viver toda a vida agradecendo a Deus por tudo, né? Dando graças, porque Deus ele já fez tudo por nós, Ele deu a vida do seu Filho para nos salvar. Amém? Aí ele diz assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, irmão? O que é sujeitando uns aos outros no temor de Deus, irmão? É que nós temos que estar sempre dispostos, certo? A estar colocando à disposição do corpo de Cristo, né? Que é a união, né? Para nós fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Então sujeitando-vos uns aos outros, mostra à sociedade que estamos em união, que estamos em concordância. Essa palavra sujeitando, ela está trazendo para nós a mesma coisa de concordância. Nós temos que estar em concordância, não podemos, inclusive tem uma parte que Jesus fala na palavra dele, que ele diz assim, ó, que um país, nenhum estado, nenhuma cidade, nenhuma casa subdividido não pode prosperar. O que é que ele quer dizer isso aí? Ele quer dizer se o corpo de Cristo, né? Nós que formamos o corpo de Cristo, nós não estiver sujeitando uns aos outros, né, no temor a Deus, né, então não tem como nós prosperar. Aí ele cita aqui mais uma mensagem que muitas pessoas pensam, que é interessante nós explicar, pode puxar lá para cima um pouco, né?
Aí aqui o escritor escreveu assim, ó: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, né, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio corpo, salvador do corpo. Amém? O próprio corpo, salvador do corpo, né? Então, o que é que significa isso, irmão? Aqui no texto literário entendemos 92%, né? Daqui, ó, sujeitai-vos aos outros, daqui, ó. Que ele vai dizer assim, ó: vós mulheres. Esse texto aqui entendemos 92% como se lê. É a parte literária, né? E a parte em que Deus ordenou que escrevesse em mistério, né, através do Espírito, para que o povo não mudasse, eu vou explicar para vocês. Ó. Vós mulheres é a parte espiritual, né? Porque aqui ele já está falando na parte literária, todo mundo já sabe, né? Porque se você observar na questão cultural do homem, do casal de mulher, a mulher ela é mais, até hoje, né, toda a vida foi, né, desde o princípio, ela foi mais sensível. E por a mulher ser mais sensível, né, ela foi sempre mais sujeita, né, ao marido. Principalmente quando se fala na forma em que Deus se torna mais a favor, ou seja, da procriação, para manter a geração de Deus. Então, uma mulher, ela se dedicando totalmente a cuidar da sua família, é claro que ela vai ter poucos momentos, né, ou diminuir o seu tempo para cuidar de outras coisas, né? Então, para que serve o marido? É claro que é para proteger, é claro que é para manter, né? É que nem Deus faz com a sua igreja, né? Com o seu povo, com as suas criaturas. Deus, ele é o nosso Criador, ele é o nosso mantenedor. Nesse papel aqui, a esposa, né, é a esposa do homem, e o homem, né, ele é o marido da mulher e o mantenedor dela. É assim que a Bíblia refere. O homem é para manter a mulher. E você vê que, se numa vida, por exemplo, lá mundana, as mulheres gostam mais que o homem mantenha ela. E numa vida social, as mulheres também sabem que o homem tem que manter ela. Existe, é claro, os programas que hoje em dia, até hoje, né, o povo tem batalhado muito, porque essa questão do homem querer ser superior à mulher, às vezes coloca um machismo e começa a querer pisar. E acontecem muitas coisas, né, que não agrada a ninguém, nem a Deus nem o homem. As coisas ruins que acontecem na sociedade. Então, por esse motivo, né, os programas sociais, que são também projeto de Deus, organiza para colocar as mulheres independentes, até porque é o seguinte, hoje a sociedade em si se organiza de uma forma que pode cuidar de uma família, mesmo a mulher também sendo independente. Então, nessas organizações estão diminuindo, né, esse conteúdo aqui na vida, na palavra dos 92% que entendemos como se lê. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, mas, aí, como ao Senhor. Senhor quem? Deus. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Ou seja, Cristo é o salvador da igreja e o homem é o salvador da mulher, o protetor em caso de risco, né, para proteger mesmo, certo? Então o que é que acontece? Ele é o mantenedor e o protetor da mulher é o marido. Nesse caso é o literário. Agora vamos para a parte simbólica, que é a parte espiritual, que Deus gostaria que nós víssemos essa mensagem, né? Aqui ele já falou, mas não está bem claro para quem não entendeu o texto, né? Aqui ele já falou. Agora, quem tiver sabedoria sabe. É o que ele diz assim, ó: vós mulheres, na parte espiritual, significa a igreja. Então, afinal de contas, para que Deus escreveu a Bíblia, né? Se não foi para convencer as pessoas que era criatura de Deus a se transformar, né, numa igreja, né, em si, porque a igreja correta, a igreja certa, né? Então, vós mulheres, né, a mulher representa a igreja, sujeitai-vos ao vosso marido, né? Quando se fala em vossos maridos, né, então ele está dizendo o seguinte, está no plural, né? No caso desse plural aqui já não existe, né, para a vida, né, vós, porque no caso o marido da igreja era um só, que é Deus, tá? Então mulher significa igreja, sujeitai, né? Aí já não é no vos, é sujeitai a Deus, né? Vós igreja, sujeitai a Deus, né? Que ele está falando a igreja, né? Aí por que ele dá essa palavra vós aqui, né? É porque Deus sabia que quando fosse perto do tempo da vida dele,
Ia ter muitos grupos religiosos, uns certos, outros errados, dizendo com a verdade, mas o povo de Deus estaria espalhado por todas elas. Então essa palavra, vós, agora entra, né? Todas as igrejas, né? Que estiver sujeita totalmente à sua palavra, e estiver não debaixo da lei, mas obedecendo a lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus, né? Que é o sábado, não está incluído nos 10 mandamentos. Então, vós, igreja, então já está mostrando que não é só uma igreja que guarda os mandamentos, mas a todas as igrejas que sujeitar a ordem de Deus, né? Vós, a vosso marido, aí irmão, a vossos maridos, ele já não está aqui no vosso, a vosso. Então, essa palavra, então, sujeitai-vos, a vosso maridos, não é maridos, mas marido, amém? Então, na palavra literária, entendemos só apenas 8% como lemos, né? Que é a parte espiritual que Deus não poderia escrever, ele sabia de tudo, ele é o próprio Deus, escreveu para que o inimigo não visse isso aqui, né? Que era para não tirar da Bíblia, né? Porque ia passar um tempo, quem já conhece a história da Bíblia, que a Bíblia ia ser presa, e ela foi presa já há um tempo, então as pessoas não podiam ter a Bíblia. Então, aqui ele nessa parte dos 8%, ele diz assim, ó, vou ler 8% agora, né? Que não é literária, né? Já passou pela parte da leitura literária, agora é leitura espiritual, ou seja, simbólica, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos, aí eu vou ler agora. Vós, igrejas, sujeitai-vos ao vosso, não vossos, vosso marido, não maridos, né? Então, os 8% como se vê, marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da igreja. Agora eu vou ler traduzindo. Vou ler na tradução dos 8% espiritual. Vós, igrejas, que o nome aqui é mulheres, na realidade é igreja, sujeitai-vos a vosso, na vida, nas mulheres, na literária é vós, na espiritual, que é simbólica, né? Então é vós. Então vós, igreja, sujeitais ao vosso marido, como ao Senhor, ou seja, como Senhor, porque o marido é a cabeça da igreja. Essa palavra mulher não significa mulher aqui, na espiritual é igreja. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Aqui já foi literária, né? Mas o que é que ele diz aqui, o Senhor? Quando ele fala como, aí como o Senhor, aqui ele está falando o seguinte, que nós não devemos referenciar somente Jesus, mas Deus também, né? Então nós devemos respeitar nosso Senhor, né? Como Cristo referenciou, porque Cristo também, ele referenciou Deus, o nosso Pai, né? Então ele está falando aqui, né? Vós, igreja, sujeitai-vos ao vosso marido, não é maridos, é marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça, ou seja, Deus é o cabeça, né? Da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja, literária, né? Sendo ele próprio o Salvador do corpo. Amém? Então, nessa conclusão desse texto aqui, irmão, de 92% que entendemos como ler, às vezes confunde muito as pessoas ler esse texto, né? Que aparentemente uma pessoa que está sem Cristo ainda e ainda vai no trabalho da lapidação, não procurou ninguém para ensinar ele, o que é que vai acontecer? Ele não quis aprender da Bíblia, não aceitou, a primeira coisa que vai apresentar um machismo naquela pessoa, né? Então, quem não tem conhecimento do Espírito Santo, é mais fácil nascer lá a semente do joio naquele momento, e em vez dele virar uma igreja, ele vai virar um machista. E aí é onde acontecem muitas coisas ruins, que vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. É errado fazer isso aí? Não, é a realidade, é a verdade, né? Claro que se a mulher vai dizer, eu aceito meu marido como único e legítimo esposo na alegria, na tristeza, na morte, é uma coisa que é aprovada por Deus, que é pela lei. Mas Deus escreveu nos textos da Bíblia a história não só da humanidade para viver aqui na terra, mas numa humanidade que ele retiraria uma porcentagem desse povo que queria ele para ir viver eternamente ao lado dele, lá no céu. Então ele sabia que um dia essa palavra, que é a Bíblia Sagrada com os 66 livros, né,
um dia ela ia passar por um grande poder religioso e político aqui na terra, que o prender ela por algum tempo, impedindo as pessoas de Deus a conhecer essa verdade. Então Deus escreveu algumas partes da Bíblia, simbolicamente, para que o inimigo das nossas almas não conseguisse interpretar esse texto. Então, o Satanás entra no coração da pessoa e aquela pessoa lendo esse texto aqui, vai nascer no conteúdo para ele ser um machismo, para ele ser superior à mulher. E na realidade, o Espírito Santo está falando para nós ser sujeito a Deus. Porque nós sendo sujeito a Deus, né, nós vamos ser automaticamente concordante com a mulher. Ou seja, vamos ser amigo da mulher. Nós vamos formar uma família em paz da mulher. Quando você vê uma pessoa errada lá no mundo, fazendo alguma coisa, já vi muitas pessoas jogando chicada de outras, dizendo assim: fulano de tal não faz isso não, porque ele é sujeito à mulher dele, é dominado pela mulher, ele só faz se a mulher quiser. Mas isso é a verdade, né? Se um homem fizer uma coisa sem a concordância da mulher, ele está causando discórdia. Então, o Satanás é que coloca na mente de um homem, né, que ele é superior à mulher, né? Mas aqui na Bíblia está dizendo isso, não, ela não está dizendo para um homem ser superior à mulher. A palavra sujeitar, vamos entender como é. Nós vamos entender como essa palavra não está dizendo para a mulher ser, de viver debaixo das ordens do marido, né? Quando ele diz assim, ó, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Agora vamos para a palavra da igreja para nós entender esse texto, ó. Vós, igrejas, sujeitai-vos a vossos maridos. Amém? Então o que é que significa, o que é que nós temos que fazer para Deus? Nós temos que obedecer, temer Ele e obedecer. Amém? Então, quando Deus fala nessa questão mulher, que é a igreja, Deus não está falando só com uma mulher, mas Ele está falando com toda a humanidade que aceita essa palavra e aceita Jesus como único e legítimo Salvador da sua vida. Porque para Deus não tem sexo. Então, a mulher aqui significa igreja. Quando se fala em igreja, não está falando também na parte literária, nos 8%, somente um grupo religioso. Mas ele está falando em vários grupos religiosos e também em nós. Porque se tirar o S, nós somos uma igreja. Se botar o S, nós somos duas pessoas, então nós somos uma igreja. Então, nós somos uma igreja sem o S e nós somos uma igreja com o S. Amém? Então, se nós for um homem, o marido dessa mulher, e ele estiver vivendo de acordo com a palavra, ele também é uma mulher de Deus. Amém? Não, mas Deus é gay, Deus é viado. Não. Deus, Ele é onipotente, onipresente, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus, Ele é a pessoa que nos deu essa oportunidade de uma carta como essa, escrita há muito tempo atrás, escrita de um parcelamento bíblico que foi escrito em papelito por um tempo de 1500 a 1600 anos. E dentro desses estudos encontraram-se essa carta ao povo de Efésio, que o Espírito Santo usou o escritor para chegar até esse povo, essa mensagem. E hoje Deus deu-nos essa oportunidade, tanto para nós missionários que estamos nessa reunião missionária, nessa escola seminária, também para os povos que estão nos assistindo, nos acompanhando, que eu não tenho dúvida que muitas pessoas estão nos acompanhando, todos esses estudos também vão ser beneficiados. Então essa mensagem, nós vimos no começo o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, e aqui nós vimos o que? A questão de algumas palavras que não entendemos como se lê. Inclusive, quando se fala em mulher, aparentemente seria a esposa de um homem, ou uma mulher para ser esposa de um homem. Mas ele está falando também do homem que é esposo da mulher. Então, na parte espiritual que entendemos simbolicamente na Bíblia, em que Deus só escreveu isso para poder o inimigo não tirar essa oportunidade de nós sabermos, então ele escolheu essa palavra mulher. Então, mulher, aqui significa mulher mesmo, na parte literária 92%, e homem ou mulher em que viver de acordo com a palavra, que aceitar, que acreditar na mensagem.
que acreditar em Deus, que Deus pode mudar. Então nós vamos ter uma vida como uma mulher, mas com uma mulher sendo gay, não, como uma mulher de Deus. Nós vamos ser a igreja, que é a esposa de Cristo, e Cristo, o nosso Salvador. E nós vamos ser sujeitos a Ele, porque todo o corpo de Cristo tem que estar sujeito a Deus. Como? Fazendo o que Ele manda. Mas o que é que Deus manda, irmão? Eu já vi muitas pessoas dando um testemunho, pessoas dizem assim: irmão, eu levantei, e aí me deu aquela vontade de fazer aquela coisa era boa e eu fui fazer. Eu acredito que era Deus falando comigo. Eu não discordo que Deus possa fazer isso, se a coisa era boa. Deus não vai mandar ninguém fazer mal, né? Como o diabo também não vai mandar ninguém fazer bom, mas a gente tem que ficar veado. Porque se a ajuda vier de um inimigo nosso, eu acho que por mais ingênuo que nós seja, né, nós não colocaria uma pessoa ingênua para temperar a nossa panela. Recentemente eu vi uma história nos jornais, que uma mulher estava namorando lá com um homem, e aí tiveram um desacordo lá que separaram. Ela fez um prato bem gostoso e deu para ele. E quando ele comeu, morreu. Essa história acontece diariamente no Brasil e no mundo, né? Por quê, irmão? Porque foi ao contrário dessa mensagem aqui. Amém? Por que foi o contrário dessa mensagem? Irmão? Por que o senhor está falando que foi o contrário da Bíblia, né? É porque é o seguinte: Deus, Ele tem sua forma de falar com a gente. Está aqui, é claro. Ele usou, olha o tanto de gente que Ele usou para chegar até nós. Não tem como eu imaginar quantas pessoas, quanto tempo essa Bíblia passou guardado, quanto tempo essa mensagem passou guardada, quanto tempo nós deixamos de querer aceitar essa mensagem. Eu não posso fazer esse cálculo aí. Mas nós vimos aqui literário, né? A parte literária: sujeitai-vos uns aos outros, né? No tempo de Deus. O que é essa palavra, irmão? No tempo de Deus, né? É porque é o seguinte: o tempo de Deus é o tempo em que Ele aproxima da gente. Amém? E quando Deus não aproxima de nós através do Espírito Santo, né, não está sendo no tempo de Deus. Porque no nosso tempo, o que é que nós faz? Vê uma pregação como essa, você baixa o dedo ali na rede social. Ah, vamos passar isso para lá, não assistir não. Aí está sendo o seu tempo. O seu tempo você não dá para assistir a palavra de Deus. Mas quando é no tempo de Deus, o que é que acontece? Tu passa o dedo lá na internet, aí tu começa a assistir essa palavra. Quando tu começa a assistir, vem aquela vontade dentro de ti: eu vou assistir mais um pouquinho. Se eu não vou desligar esse vídeo, tu vai assistindo, vai mergulhando na mensagem. E vai mergulhando na mensagem. Pouca mais quando tu mergulhar todo dia, disse: agora não tem mais a Bíblia, eu vou para a Bíblia. Eu vou lá no capítulo de Efésios, capítulo 5, e vou ler todinho e analisar se aquele missionário estava falando, tem alguma coisa a ver com o que o missionário estava falando. Então esse já é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. O tempo de Deus é aquele que Ele faz com que nós aceite a sua palavra e procura assim encaixar na sua palavra. Agora, o tempo nosso é o tempo que nós vivemos aqui no mundo. O mundo está no maligno, é muito melhor. Eu vou dizer isso para vocês, que é muito mais saboroso assistir um vídeo do mundo do que um vídeo desse aqui, um vídeo missionário. Por que eu posso falar isso aí? Porque eu vejo toda hora o povo assistindo, e eu vejo que quando também eu não era cristão, era muito melhor assistir um vídeo de forró, né? De que os caras com todo cheio de careta dançando forró, de que aceitar uma mensagem como essa que já tinha na palavra, né? Então eu dizer o seguinte: uma mensagem como essa, ela só vem para nós quando vem no tempo de Deus. Amém? Se nós vier no temor de Deus, aí é diferente. O temor de Deus, ela vem porque quando você vê que começar a assistir aqui, você vai ver que já é uma coisa de Deus, né? Então você vai ver que o trabalho aqui já é na vontade de Deus. Então, sendo na vontade de Deus, nós vamos pegar essa palavra todinha, vamos colocar nas nossas vidas, vamos procurar se orientar mais. Quero dizer para vocês, se tiver alguma dúvida, vocês que nos assistem pela rede social, quando tiver algum texto que estamos explicando, você pode deixar lá a referência que nós gravamos outro vídeo explicando e coloca no canal, explicando para você, onde mostra na Bíblia a comprovação que essa palavra mulher não significa mulher simbolicamente, ela significa igreja, né? Então existe essa literária na Bíblia e nós podemos lhe mostrar. Mas também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Pode puxar mais, isso aí nós já sabemos. Vamos puxar mais, vamos lá para frente, deixa eu ver que hora já é. Está chegando a hora final, irmão. Nós vamos chegar, vamos só dar a relatoria para poder encerrar a escolinha de hoje, né? Aí diz assim, ó, aqui em seguida: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeito a seus maridos. Amém? É a continuação desse estudo lá de cima, né? Que essa aqui é uma palavra que ele quer dizer o seguinte: que embora nós não queiramos estar sujeitos a Deus, mas de tudo nós dependemos de Deus. Amém? Amém. De tudo nós dependemos de Deus. Nós só estamos vivos aqui porque Deus quer.
Nós só estamos nessa aula porque Deus quer. Cada gota de água e de partícula que nós respiramos do ar é porque Deus quer. Se Deus não quiser, não acontece. Inclusive na Bíblia diz que se não cai sequer uma folha seca, se não for permitida por Deus. Amém? Então aqui a parte de 8% que entendemos como leve, vamos estar explicando no próximo estudo aqui, né? Porque aqui tem também a parte dos 8% que não entendemos como se lê, que é 92% que entendemos como se lê. E a continuação daquele estudo, ele diz, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, né? Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amém? Então as mulheres nesse caso aqui é o povo, né, que quer estar sujeito a Deus, né? Então em tudo nós temos que ser sujeito a Deus, né? Então vamos subir mais, vamos encerrar por aqui. Então, no próximo estudo, agora eu vou morar, agora quero convidar toda a amada igreja, os irmãos vamos concordar dizendo todos juntos assim comigo, e vai forte, Senhor Deus. Mais forte, gente, Senhor Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa aula seminária do nosso corpo de Cristo, que unimos juntos para servir a Deus e ensinar o povo a ser justo, fiel e sujeito no temor a Deus. Amém. Nos leve em paz para nossas casas. Amém. Diga amém.